O plenário do Senado deve votar hoje o projeto de lei que estabelece novas regras para incentivos ao setor de eventos. É o PERSE. Para falar mais sobre o projeto, nós vamos conversar agora com o Manuel Linhares, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Muito bom dia e obrigado pela entrevista, Manuel. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Todos que estão nos acompanhando. Como é que o senhor avalia o texto que saiu da Câmara? É um bom texto? É uma boa proposta? Atende aos interesses do setor de hotéis? Não foi o esperado. Esse benefício, PES, iniciou no governo passado, no governo Bolsonaro, eram 88 quinais. No governo Lula, passaram para 44 quinais. E o que foi aprovado na Câmara foram 30 quinais. Mas, de qualquer maneira, o momento que nós estamos vivendo, como vocês sabem, essa pandemia foi brutal para a economia e foi devastadora para o turismo. No setor que eu represento, os hotéis, para vocês terem uma ideia, ficamos com 80% da hotelaria fechada. E esses 20% com ocupação entre 5% e 8%. E nosso ponto de equilíbrio para um empreendimento sobreviver, hoteleiro, dependendo do seu empreendimento, temos que ter uma ocupação entre 50% a 60%. Agora, presidente, falando um pouco de política, o senhor acredita que haja algum risco de a proposta sendo discutida hoje ou não no Senado Federal não avance? A gente estava falando agora há pouco com o Zé Maria Trindade que os tensionamentos entre governo e Congresso aumentaram tanto por causa das discussões da desoneração que muito se fala que é possível que até o avanço do PERSE esteja ameaçado. Eu acredito que não, Lívia. E digo por quê. O setor de turismo, pela primeira vez na sua história, está sendo beneficiado. Nunca nós tivemos um benefício. Um setor que emprega o maior número de colaboradores no país. E acredito que, como no plenário os deputados foram sensíveis, eu acredito também no Senado vai ocorrer a mesma coisa. Zé Maria, sua pergunta para o Manuel Linhares. Pois é, o setor hoteleiro, ele é ligado diretamente ao turismo e a eventos, né? E foi mesmo um setor muito atingido pela pandemia. Só que não já era tempo de recuperar, a gente vê que os outros setores se adaptaram, alguns, houve uma troca muito grande de protagonistas, né? A gente vê que esse setor também houve, alguns quebraram, outros apareceram. Quer dizer, já não é o tempo de andar com as próprias pernas, presidente? Bom dia, Zé Maria. Que alegria falar contigo. Sou um admirador seu, número 1. Para você ter uma ideia, Zé, hoje, no Brasil, nós ainda temos 154 hotéis que não conseguiram abrir suas portas. Essa retomada, como você falou, está acontecendo. Mas uma retomada gradual. Muitas dívidas estão sendo ainda a ser pagas. Então, o que ocorre? O turismo ainda sofre muito. Um evento não ocorre da noite para o dia. Um evento sempre é planejado de 2 a 3 anos. Então, nós temos que recuperar essa conta que temos que cobrir esses gastos que ainda não foram recuperados. E para você ter uma ideia, Zé, o governo fala que sobre o valor que já foi gasto, mas ele tem que ver também que já entraram dos cofres públicos mais de 20 bilhões de contribuições. Para ter esse benefício, nós temos que estar em dia. Então, hoje, no ano passado, o gasto do governo foi 4,8 bilhões, enquanto já entraram nos cofres públicos 20 bilhões. Manuel, qual é a taxa de ocupação hoje do setor? Você diria que, claro, tem esse passivo a que você se refere do período da pandemia, mas as taxas de ocupação, elas estão melhores do que antes da pandemia? Eu te faço essa pergunta porque a gente tem visto, por exemplo, o setor de eventos, shows. Tem muito mais gente procurando esse serviço, aparentemente, do que tinha antes da pandemia. Com os hotéis, tem funcionado assim também ou não? Eu posso dizer que nós estamos tendo uma recuperação. Isso depende de região por região. O caso do Nordeste é um problema, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste.
Nós temos um país muito diverso. É como eu digo, nós temos que olhar para esse turismo como deve ser olhado. Nós temos um país, o norte com o Amazonas, o centro-oeste com o Pantanal, o nordeste com essas belezas de praia, o sul e o sudeste com essas belezas naturais. Somos o primeiro país do mundo em belezas naturais, somos o 8º. E o turismo ainda é um setor olhado por terceira via. Nós temos que olhar para essa indústria como deve ser olhada. Muito bem, nós conversamos com o Manuel Linhares, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Manuel, muito obrigado mais uma vez pela atenção do senhor e até uma próxima. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos.